Calma, Andinho. Bom dia, comunidade Privateers. Bom Hoje dia. a gente está aqui tentando fazer uma entrevista com o Dr. Marcelo Ribeiro, que gentilmente nos cedeu um horário do tempo dele. O Dr. Marcelo Ribeiro é um cirurgião internacional que hoje está baseado em Baltimore, e eu vou pedir para o doutor Marcelo introduzir a, a carreira dele, o currículo, enfim, né, se apresentar aqui para a gente. E a gente vai seguir numa sequência aqui de perguntas, uma entrevista focada, em dicas para construir uma carreira cirúrgica internacional. Obrigada, Marcelo, pela tua presença. Obrigado a vocês pelo convite, pela oportunidade. Bom, então assim, eu me formei no Brasil, né, em 1992, na PUC de Sorocaba, e fiquei no Brasil até, fiz cirurgia geral e aparelho digestivo. Depois, na minha época, não desisti ainda a residência de cirurgia do trauma. Depois, eu hoje tenho título de especialista pela MB em cirurgia geral, do aparelho digestivo, cirurgia do trauma e cirurgia videolaparoscópica. Desde cedo, desde muito cedo, eu sempre fui um cirurgião acadêmico. Então, eu praticamente nunca saí da universidade, né? Depois que concluí meu treinamento, continuei, fiz mestrado, fiz doutorado, depois fiz livre docência, etc. E por conta disso, eu havia morado nos Estados Unidos quando jovem, fiz high school aqui, me formei aqui no high school nos Estados Unidos. Minha irmã mora aqui nos Estados Unidos, meu irmão mora nos Estados Unidos, então eu tenho um vínculo muito grande com o país e sempre vim para muitos eventos médicos desde muito cedo na minha carreira. E tive a oportunidade de construir o que eu sempre falo para todo mundo, que é um dos meus maiores patrimônios, que é o networking, ah, muito grande na área de cirurgia geral, cirurgia do trauma e cirurgia hepatobiliar, que é uma outra área que eu trabalhei por muitos anos no Brasil, inclusive com transplante hepático, cirurgia de fígado, e etc. E por conta disso, evidentemente, quando você tem um bom networking, é muito mais fácil para que você tenha as portas abertas, né? Então, em 2017, eu ganhei uma bolsa do Colégio Americano de Cirurgiões, chamado Dr. Pound Fund, e com esse dinheiro eu visitei 4 centros norte-americanos de trauma, e foi quando eu me aproximei mais do meu chefe, do Dr. Thomas Scalia, que é o chefe do Shock Trauma Center, aqui onde eu trabalho. Naquela ocasião, eu já era membro bem ativo da Sociedade Pan-Americana de Trauma, e o Dr. Scalia era o Executive Director. Então, ele era o diretor executivo da Sociedade Pan-Americana. E quando eu vim para cá, ele me convidou para participar de um board meeting para a gente discutir o planejamento estratégico da sociedade que aconteceu no Panamá. Então, fui para o Panamá, encontrei com os membros do board, e ali eu me aproximei bastante do Dr. Scalia. E eu, para quem me conhece, sabe, eu tenho um jeito de trabalhar bem semelhante ao jeito dos americanos. Eu sou bastante focado, eu não gosto de jeitinho, de coisa de brasileiro, eu não gosto de fazer coisa Perfeito. errada. E isso, para mim, assim, é fora de cogitação. E o doutor Scalia gostou muito de trabalhar comigo, e na volta disso, em 2017, isso foi, sei lá, setembro, outubro, mais ou menos em novembro desse ano, 2017, ele me mandou um e-mail me perguntando se eu teria interesse de vir trabalhar aqui. E aí eu falei para ele, olha, eu tenho um super interesse, mas eu não fiz os steps, nada disso, e não pretendo fazer também. Já era professor livre-docente, eu na época era diretor da Unisa, chefe de departamento, eu não ia Sim. fazer. Daí ele falou, não, isso aí é uma coisa que a gente consegue provavelmente resolver aqui. Tá bom. Aí você gasta R$ 1 milhão em tradução juramentada, né, para traduzir todo o teu currículo fazer a validação documental de todos os seus documentos. E aí eu mandei tudo para a universidade, vai para lá, vai para cá, e-mail, vim para cá entrevistar 2 vezes, nesse período, fim de 2017, começo de 2018, me fizeram a oferta do trabalho, e aí, 2018 foi quando começou a pandemia, não é isso? Foi, né? 2018 até 2020, é isso? Ou 2019? Não, Não lembro. na verdade, começou em final de 2019, mas oficialmente em 2020 que bloqueou tudo. Tá, então me desculpa. Então eu comecei, a gente conversou depois que eu vim para cá em 2017. Durante o ano de 2018, fomos trocando alguns e-mails, encontramos alguns eventos. No fim de 2018, ele me convidou. Por que que eu sei a data certa? Porque
Depois que eu mandei, fiz as 2 rodadas de entrevista, recebi a proposta de trabalho, estava com todos os documentos encaminhados, eu, eu fui viajar para o Egito para dar uma aula no capítulo do Egito do American College of Surgeons em começo de fevereiro ou março. Eu voltei para o Brasil, 2 dias depois fecharam as fronteiras. 10 dias depois, o Choque Trauma me ligou e falou assim: olha, infelizmente a universidade congelou todas as contratações por conta da Aham. pandemia, porque nós estamos prevendo que vai ser um negócio fora, muito acima do que a gente estava esperando. Nossa. Com isso, com isso, o que aconteceu? Eu tinha pedido demissão da Unisa, onde eu era o diretor da faculdade e tal, tinha pedido demissão de todos os meus trabalhos e estava desempregado na pandemia, porque eu já tinha saído dos meus 2 trabalhos, tinha aceitado um trabalho nos Estados Unidos e não pude vir para os Estados Unidos. Tudo bem. Aí, graças a Deus, como eu tenho muito amigo no Brasil, todo mundo me conhece e tal, eu rapidamente consegui me recolocar, fui trabalhar em São José dos Campos, no Hospital da Vila, ajudando a estabelecer o centro de trauma lá, que foi uma experiência fabulosa. E aí, Bacana. um professor meu de Sorocaba me falou: olha, a gente vai abrir um concurso, você presta o preço, tem o concurso, foi aprovado, e comecei a trabalhar em Sorocaba, onde eu me formei, que é perto de São Paulo, e tal. Então, eu tinha 2 empregos, Sorocaba, São José, e aí um dia e meio, 2 da semana que eu ainda estava em São Paulo, eu fazia consultório, ajudava os colegas em cirurgia, tinha uma retaguarda de cirurgia do trauma em um hospital em São Paulo, que é um movimento pequeno, porque é um hospital privado, mas aí fui sobrevivendo, né? Pandemia e tal. Sim. Aí, um belo dia, em 2000 sei lá, meio da pandemia, 2021, sei lá, a pandemia só durou 2 anos. Lá para 2021, um belo dia, eu tô de plantão no Hospital da Vila, toco o telefone, um telefone dos Estados Unidos que eu não conhecia. Atendi. Ah, doutor Marcelo? Pois não. Ah, aqui é o doutor Thompson. Eu falei, pois não, doutor. Olha, eu tô te ligando porque você foi recomendado por um colega nosso, amigo teu e amigo meu pessoal, o Brian Gavitt, que é um coronel da Força Aérea Americana, cirurgião do trauma, que me falou que te conhecia e nós estamos procurando aqui, eu estou aqui no hospital em Abu Dhabi, nós temos uma parceria com a Mayo Clinic e eu vim para cá pela Mayo Clinic para ser o chairman do departamento de cirurgia. Nós estamos procurando uma pessoa para ser o chefe da cirurgia do trauma e cirurgia de urgência do hospital. E queria saber, o Brian falou muito bem de você, queria saber se você tem interesse. Falei, tem interesse. Mandei o currículo, aí começa aquela mesma pataquada, né? E-mail para lá, para cá, documento, aquela novela toda. Bom, long story short, depois de, sei lá, 6 meses, deu tudo certo. Eu fui lá entrevistar, adorei, o lugar é maravilhoso, o hospital é maravilhoso, Abu Dhabi é. Puta, Abu Dhabi não existe melhor lugar no mundo para você viver, é espetacular. Aí assinei o contrato e mudei para Abu Dhabi. Beleza. Aí eu cheguei em Abu Dhabi fim de maio, começo de junho de, sei lá, 2022 ou 21, sei lá. Cheguei lá perto de American College em outubro, ia ser a primeira vez que o American College, depois de 2 anos que só estava tendo online, ia ter de novo presencial. O Scalia me mandou uma mensagem: você vai para o American College? Do nada, né? Entrou no meu celular. Falei, puta, vou. Ele, precisamos conversar. Eu falei, caramba. Falei, como é que eu vou fazer, né? Tá bom. Falei para minha mulher, ó, o Scalia quer conversar comigo de novo. Ela falou, você não vai me inventar a moda, pelo amor de Deus, acabamos de mudar, tal. Bom, encontrei com ele no American College, ele falou, ó, seguinte, eu continuo querendo que você vá para lá, a gente tem um projeto que eu acho que você é a pessoa perfeita para esse projeto, e aí eu acho que a gente tem que tentar fazer alguma coisa para você vir para cá. Falei, ó, Toscalia, eu cheguei faz poucos meses em Abu Dhabi, eu acho que seria extremamente incorreto da minha parte chegar lá para montar um serviço. Na hora que eu estou estruturando tudo, eu falar que eu vou sair. Então, eu vou te fazer uma contraproposta. O senhor me dá um pouco mais de tempo. Eu tenho interesse, sim, de ir para os Estados Unidos. Não tem comparação o choque trauma com qualquer outro lugar do mundo. É o melhor centro de trauma do mundo. Então, assim, é óbvio que eu tenho Sim. interesse. Por outro lado, eu quero proceder de forma correta, da mesma forma que eu procederia com o senhor, se eu estivesse trabalhando com o senhor e recebesse uma outra proposta de trabalho que me interessasse. Então, eu vou te pedir que me dê alguns meses para eu estruturar as coisas lá. E se for possível, já ir trabalhando o paperwork, a gente pode. Tá bom. Aí começou. Daí eles começaram assim, me mandaram o que eles precisavam do meu lado. Como eu já tinha me ajudado muito ter ido para Abu Dhabi, porque eu já tinha praticamente tudo, com tradução juramentada e tal. Fui mandando munição para os caras aqui. é,
preparei o currículo no modelo que a Universidade de Maryland pede, que é um modelo americano, que é bem diferente do meu currículo, tem 600 páginas, puta negócio gigante e tal. Aí, puta trabalho é uma coisa que você tem que fazer sozinho, porque não adianta você querer pagar alguém para fazer. Aquilo é tua história. Então, é É você que sabe verdade. onde você vai encaixar as coisas no lugar e tal. Bom, aí fiz tudo, aí chegou, ah, sei lá, depois isso foi no American College de um ano, perto do American College do outro ano, eu voltei para entrevistar de novo, porque aí mudaram as pessoas da liderança aqui do Shock Trauma, algumas pessoas administrativas e tal. Fiz as entrevistas e tal, recebi a proposta de trabalho de novo, aí assinei o contrato. Eu falei, ó, doutor Scali, eu não vou anunciar nada enquanto eu não tiver a minha licença médica nos Estados Unidos. Porque como é que eu consegui a minha licença médica para trabalhar como cirurgião aqui nos Estados Unidos? Existe um negócio chamado Eminent Consident License, que é uma licença que eles dão para pessoas que eles consideram eminentes, né, notório saber, vamos dizer assim. E baseado nessa Eminent Consident License, a universidade e o departamento te dão anuência para você trabalhar nas dependências dessa instituição. Então, Uhum. hoje, qual que é a situação? A minha licença me permite trabalhar em qualquer hospital do complexo da Universidade de Maryland. Shock Trauma, o Universal Maryland Medical Center, Midtown Hospital, que é aqui atrás da gente, Uhum. e assim por diante. Então, qualquer hospital vinculado à Universidade de Maryland, eu posso trabalhar. Eu não posso trabalhar na Hopkins, por exemplo. Se eu tiver que trabalhar na Hopkins, eu tenho que fazer o seguinte: o chefe de departamento lá vai ter que me mandar uma carta pro Board of Physicians de Maryland, dizendo, ó, doutor Marcelo vai mudar de trabalho e vai vir trabalhar com a gente. Eu sempre preciso ter a anuência de alguém me dando um sponsorship, tá? Entendi. E Uhum. isso funciona como? O primeiro ano, a licença vale um ano. Aí agora, literalmente agora, nesse período que nós estamos, eu mandei alguns. Na verdade, mandei uma nova carta do Scalia dizendo que ele tem interesse que eu continue. Que mais? Eu tô com o papel aqui do lado. Continue, deixa eu ver, deixa eu não falar bobagem. For considered eminence license renewal. Eu preciso mandar, então, na verdade, é uma carta do Scalia. Já mandei a carta do Scalia e uma carta do chefe de departamento. As duas cartas já foram. Agora eles me renovam a licença por 2 anos. Aí, no final de 2 anos, eu mando se eu continuar aqui, se Deus quiser, eu vou continuar, mando uma nova carta do Scalia e a partir daí eu tenho uma licença que eles chamam de irrestrita. Minha licença passa a ser uma licença médica igual de qualquer médico aqui do estado de Maryland. Então, Perfeito. o que que muda disso? A partir desse momento, vamos dizer que um belo dia me convidem para trabalhar na Califórnia, eu aceito o trabalho. É muito mais fácil eu ter uma licença em qualquer outro estado americano a partir do momento que eu tenho a minha licença permanente aqui, porque todo o Sim, trâmite já foi feito. Tipo assim, claro, o board da Califórnia não precisa começar do zero que nem foi o de Maryland, com porque certeza. são processos diferentes. É o processo para você ser contratado na universidade, é um lote de documento. O processo para Uhum. você ter essa Eminent Considered License é um puta cacetão de documento que você tem que mandar para o Board of Physicians. Daí os caras vão verificar toda a sua documentação enviada. Por exemplo, eles vão ligar na Associação Médica Brasileira, eles vão ligar, eles vão no site. Tá? A Uhum. gente já vou dar uma dica para vocês. Não adianta se você arrumar um emprego no Camboja, querer explicar para o cara lá que no Brasil tem a MB, CFM, CRM. Os caras vão falar, amigo, é o seguinte: para nós, quando a gente consulta World Medical Association e coloca Brasil, só aparece uma Uhum. instituição respondendo pelos médicos brasileiros, Associação Médica Brasileira. Então é lá que eles vão ver se você tem título de especialista ou não. Então, se você fez residência de cirurgia geral, pegou o seu RQE, registrou no CRM, isso não existe na AMB. Você só vai Uhum. ter o seu título de cirurgião geral reconhecido pela AMB se você fizer a prova de título de especialista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Você só vai ter seu título de cirurgia do trauma se fizer a prova da SBITE/CBC. E assim por diante. Então, um problema que eu tive quando eu fui para Abu Dhabi foi que os caras consultaram a MB, falaram: olha, doutor, a gente achou aqui na MB cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia laparoscópica e cirurgia do trauma, mas não achamos cirurgia geral. Pô, aí vai tentar explicar pro cara, não, é que no Brasil você tem o RQE, que é CFM, que. Ó, os caras falaram: não funciona. Você precisa ter um título de cirurgião geral na MB, senão você não vai vir para cá.
Aí foi um pandareco à parte, né? Tive que fazer a prova do CBC, puta estreia, depois de 30 anos e tal. Fiz a prova, passei e tal. Então hoje você vai consultar, você acha no CRM com meu nome e na MB os 4 títulos que eu tenho, tá? Então fica a Uhum. dica para quem quiser vir para cá já mais velho, tem que constar na MB que você tem. Não adianta, por exemplo, eu tinha cirurgia do aparelho digestivo, mas se eu estou vindo trabalhar como cirurgião do trauma, a área mãe da cirurgia do trauma é a cirurgia geral. Não adianta eu falar pro cara do RH do hospital, não, mas você olha na MB, tem lá cirurgia digestiva. O cara fala, cirurgia digestiva não tem link nenhum com cirurgia do trauma, entendeu? Então, Sim, assim, as com coisas têm que certeza. ter coerência. Então, tudo bem. Aí fiz tudo isso. Então, o board aqui, bom, pra vocês terem uma ideia, o board, eu tive que vir para cá para fazer fingerprint, para fazer o negócio de criminal. Tive que vir 2 vezes, porque eu fiz. Daí os caras falaram, mas você precisa ter o. Para você aplicar para licença América, tem que ter Social Security. Eu falei, olha, como é que eu vou ter Social Security se eu ainda não trabalho aí? Bom, aí foram semanas de dilema para resolver. Aí nós descobrimos, porque aí é aquelas coisas de amigo, né? Por isso que eu falo, quem tem amigo não morre pagão. Uma colega aqui do Shock Trauma ela é amiga de uma pessoa que é do Maryland Board of Physicians. E ela comentou com essa pessoa, pô, tem esse colega que está vindo trabalhar com a gente, está com esse problema. Eu falei, não, mas se ele tiver o ITIN, que é o International, sei lá, é um negócio que é um Social Security para quem não mora aqui nos Estados Unidos. Sim. Se ele Uhum. tiver esse número, ele consegue aplicar e depois, quando sair o Social Security, ele muda. Bom, aí taca eu saí atrás e descobri que tinha um cara nos Emirados Árabes que era credenciado pelo governo americano para solicitar o tal do ITIN. Fui lá, fiz o negócio em Dubai, paguei a taxa tal, 6 semanas para chegar a porra do tal do ITIN. Chegou o Nossa. ITIN, aí chegou o ITIN, aí eu perdi, eu tinha ido para Baltimore fazer entrevista e já tinha feito os fingerprints. Isso vale por acho que 6 semanas. Nesse meio do caminho venceu. Peguei um avião, Credo. saí de Abu Dhabi na sexta-feira à noite, cheguei em Baltimore sábado, fiquei aqui domingo, segunda, 8 da manhã, fiz o fingerprint, voltei para o Washington, peguei o avião, cheguei terça-feira em Abu Dhabi. Aí, finalmente, andou o negócio da licença médica, que levou, sei lá, 2 meses, porque daí isso vai para uma congregação de pessoas aqui, médicos de várias instituições aqui da região do estado de Maryland, e eles votam, eles fazem uma análise do teu currículo e votam. E felizmente, segundo a senhora que cuida disso no Maryland Board of Physicians, ela falou que em 30 anos que ela trabalha foi a primeira vez que foi aprovado de primeira. Ela falou, doutor, não teve. Espetáculo. Ela falou, não teve ninguém que falou, você mandar mais não sei o quê, tal documento, só mandar tal não sei o quê. Eu falei para ela, a senhora prepara a sua caixa de e-mail, que já que a senhora quer papel, vai tomar papel, viu? O que que eu fiz? Eu mandei para a mulher a primeira página de cada artigo meu publicado. Ela me falou, precisa Sim. ser o artigo completo. Eu falei, então a senhora vai ter que, eu vou te dar um acesso a um Google Drive, a senhora vai ter que imprimir 250 papers. Vai gastar 5 árvores, pelo menos, de papel, né? Aí eu falei, Sim, é. ó, senhora, eu estou mandando a primeira página com o nome, com o meu nome, a página do PDF, né? Se a senhora quer o trabalho completo, que é a exigência deles, ela falou, não, a gente vai fazer assim, me manda só dos 5 anos. Eu comecei aí, falei, então vai ser uns 100 papers. A senhora vai ter que imprimir aí, ela, tudo bem? Ela, tudo bem. Mas graças a Deus passou de primeira, e aí eu recebi a minha licença e então hoje trabalho aqui sob essa licença. Conheço alguns colegas brasileiros que vieram para os Estados Unidos há muito mais tempo do que eu, que vieram com essa licença e que estão aqui há muitos e muitos anos, que é aquilo que eu falei para vocês. Depois vira uma licença permanente e você não Claro. precisa mais ficar renovando e tal. Então é desse jeito que eu fiz essa minha trajetória e é dessa forma que eu encontro hoje trabalhando aqui nos Estados Unidos, né? Agora, se vocês perguntarem para mim, é, se eu tivesse a idade dos mais jovens que estão, né, provavelmente assistindo essa apresentação, eu faria do jeito que vocês estão fazendo. Eu acho que tem que fazer assim. E daí Claro. você não fica. Porque hoje eu já estou meio velho, estou com quase 60 anos de idade. Então, assim, que o pior que pode acontecer para mim, os caras me mandarem embora, eu tenho que voltar para o Brasil e paciência, entendeu? Mas, assim, sabe, eu acho que para quem quer vir jovem para cá, primeiro, infelizmente, numa boa você não consegue uma licença dessa, porque é um Sim, sarrafo claro. gigantesco para conseguir, né? É Porque uma vida construída, né? É uma exatamente, é uma carreira. carreira, pô,
Os caras te pedem, tipo, eu tive que mandar 5 cartas de recomendação, aí mandei do cara que é chefe de departamento da Mayo Clinic, então eu mandei o chefe, o doutor Scalia, que é o maior nome da cirurgia do trauma do mundo. Então, assim, eu cheguei com uma bagagem bruta, né, para conseguir minha licença médica. Um E cara mesmo jovem não assim, né? consegue isso. E mesmo Não, e assim tem mesmo assim tem perrengue. muito Tem screening, perrengue, né? entendeu? Uhum, É um puto exato. screening, entendeu? Os caras screening assim, deu saber de gente, por exemplo, professor Carneiro, que acabou de se aposentar, é o titular do transplante no Brasil, lá da Sim. USP, que eu trabalhei com ele muitos anos. Ele me falou, Marcelo, os caras me ligaram para perguntar de você. É, liga Os caras mesmo. ligaram, olha, professor Carneiro, nós temos uma carta de recomendação de um candidato aqui, doutor Marcelo Ribeiro, gostaríamos de fazer algumas perguntas, entendeu? Então, assim, os caras, o negócio é sério mesmo. E aí que entra, eu falo para os mais jovens, a reputação. Entendeu? Então, assim, cara, não adianta jeitinho brasileiro, tá? Se você não fizer as coisas certas, cara, é por isso que eu falo. Aqui nos Estados Unidos, uma das coisas mais sérias que tem é carta de recomendação. Porque na hora que o Concordo. cara dá uma carta de recomendação para você, ele tá dando essa carta sabendo que alguém vai ligar para ele perguntando de você. Então não Verdade. acha que, entendeu? Você vai ser um malandrão, assina aqui, não sei o quê, porque, cara, os caras vão atrás mesmo, entendeu? A Então, assim, carta, desculpa, a carta, na verdade, é aquela coisa que você se leva, a reputação da pessoa vai levar a reputação de quem está escrevendo, né? exatamente, É exatamente. isso que. Porque se eu faço uma carta de recomendação para uma pessoa que depois vai lá e faz uma bobagem, os caras vão me ligar e falar, pô, Marcelo, você recomendou pra gente uma pessoa desse naipe, cara, que brincadeira é essa? Porque É, isso pega mal para você depois. Então, assim, claro. só para não perder a ideia, então, se vocês me perguntarem como é que eu faria se eu pudesse voltar atrás, eu talvez tivesse feito logo depois da residência os steps, que na minha época, com certeza, estamos falando de 30 anos atrás, era muito mais fácil, imagino, do que hoje, você validar o diploma, tinha muito menos gente Exatamente. interessada e tal. Mas por que você não fez? Eu não fiz porque, pô, eu saí da residência, minha filha nasceu, aí depois veio E a meu gente vai filho, priorizando outras entendeu? E aí coisas, né? precisava trabalhar para pagar a conta, entendeu? Tinha 2 filhos pequenos em casa e fazendo pós-graduação no meio do trabalho, mestrado, doutorado, publicando. E acabou que a vida me levou, né, para o momento onde eu finalmente pude. Eu sempre falei para minha irmã está aqui nos Estados Unidos há 30 anos já. Meu cunhado, a Iria sabe, ele é formado aqui na Universidade de Maryland por coincidência, na Faculdade de Uhum. Medicina aqui. Eu sempre falei para eles: um dia eu vou trabalhar aí, vocês vão ver. Eu sempre construí o meu networking pensando em um dia aí. Quando é que foi esse dia? Quando meus filhos cresceram. Minha filha hoje é advogada, mora em Portugal, tá mudando com o namorado para a França, trabalha, tá bem. Meu filho tá acabando economia em Portugal, também tá se formando, vai fazer pós-graduação em Oxford ano que vem. Então, assim, os caras estão criados com a vida deles andando. E aí foi a hora que eu falei: bom, agora dá para eu cuidar da minha, né? Do meu interesse. Eu sempre tive Discurso aqui interesse. em casa. Eu sempre tive Eu interesse de vir. Assim, eu vou falar uma coisa para vocês. Para um cara que é um acadêmico como eu, não, cara, não tem instituição que se compare a um centro universitário norte-americano. Eu fiquei na USP muitos anos e nem a Universidade de São Paulo tem isso. Não sim, tem assim, não e não é tem. que não tem a qualidade, não tem o suporte. Então, É você sabe verdade. disso, eu tenho uma secretária, eu tenho verba para pagar as taxas de publicação dos meus trabalhos, eu tenho acesso a uma livraria eletrônica que me dá acesso a todos os medical journals que eu quiser, eu tenho uma infraestrutura que me dá uma semana administrativa barra de pesquisa para cada semana clínica que eu trabalho. Então, por exemplo, essa semana eu trabalhei que nem um jumento semana passada no soft tissue. Mas essa semana eu estou administrativo. Entendeu? Então, É, é um amanhã, por exemplo, balanço bom, né? eu tô indo para o Brasil amanhã porque eu preciso renovar meu visto, porque o meu green card ainda não chegou, então eu preciso renovar meu visto de trabalho. E vou aproveitar depois, vou para Campinas para o congresso do Gustavo Fraga. Mas, Ah, Gustavo. teoricamente, eu estaria aqui trabalhando, fazendo isso que eu estou fazendo com vocês, dando aula online, escrevendo trabalho. No Brasil não existe isso. Você sai É, correndo da não. faculdade, corre para o consultório, corre para pegar o plantão à noite, aí vai para o outro emprego. Aqui eu chego 5:30 da manhã no meu hospital, porque eu sou maluco, então eu gosto de chegar cedo. Chego 5:30 da manhã e saio 5 horas da tarde. Vou É, correndo para casa, vou para academia, atravesso a rua fazer academia na academia da universidade. Então, essa qualidade de trabalho para quem tem o veio acadêmico, não existe instituição no Brasil que te dá. Nenhuma. Eu conheço todas as grandes do Brasil, nenhuma chega sequer perto. Começa por não. você trabalhar por um lugar só e receber um salário decente, né? É verdade. Porque no É Brasil, verdade. assim, professor universitário recebe a esmola, né?
Você É um pega os absurdo. caras com os currículos brutais, o cara ganha 10 pau por mês de salário e professor titular. E aí a É. universidade quer conversar sobre dedicação exclusiva e tempo integral. Não existe isso, né, gente? É, É, não, é E uma aí, e piada. aí vira o jeitinho brasileiro. O cara é professor titular, dedicação exclusiva tempo integral, vai para a faculdade 8 da manhã, 9h30 tá indo pro consultório dele. Você vai falar É, o quê pro cara? O cara ganha 10 pau por mês. É 2.500 dólares, cara. é Entendeu? Como verdade, é é que muito, faz? muito Entendeu? Então, complicado, não assim, tem comparativo. a estrutura é feita para funcionar de forma errada. Então, o professor finge que vai ensinar, o aluno finge que está aprendendo, aí o outro finge que faz pesquisa, aí na hora que o coitado faz a tese dele cagando sangue, 3, 4 anos, na hora que publicar, taxa de publicação, 3.500 dólares, você quebrou, quebrou o cara. É O cara fala, o verdade? cara não tem 20 pau para pagar uma publicação. É um Entendeu? O horror, cara é. não tem. Então, assim, é um ciclo vicioso que é feito para não funcionar. Então, quando É, você vem para um lugar como a Universidade de Maryland, onde você tem tudo é o contrário, tudo é feito para funcionar, para você produzir, para você ser produtivo, entendeu? Então, eu sempre falei para minha irmã, um dia eu vou trabalhar numa instituição americana, você vai ver. Entendeu? E aí chegou meu não, dia e aí pronto, e estamos aqui, né? é fabuloso. Eu posso testemunhar um pouquinho só dessa estrutura que tu fala, porque a gente teve aí recentemente em maio, e é um absurdo como todo mundo se organiza, concatena as coisas, e uma coisa que é determinada numa ponta, ela vai seguir, vai funcionar lá na Sim, outra. É né? incrível, não é? Mas só reforçando para quem está ouvindo, que é cirurgião, residente, candidato a residente, o modelo de trabalho do doutor Marcelo é o modelo de alguém que está na ponta, não é? Obviamente que a vida do residente, a vida do Ah, é. fellow não é Não, essa, é né? camelo igual no Brasil, é pior até, É, porque, é porque aqui, pior. como as coisas aqui são sérias, né? Porque no Brasil Ah, já a residência médica virou uma várzea na maior parte do serviço também, porque eu é já horrível. passei por dezenas deles, entendeu? Então, assim, aqui a coisa é séria. Aqui o residente tem atividade acadêmica todo dia às 7 da manhã. Ele vai trabalhar o dia todo, ele vai cumprir a carga horária dele, ele é obrigado a fazer um número mínimo de cada tanto de procedimentos. Se não fizer Uhum, até o fim da residência, não pega diploma. Aqui sim, acaba a residência, o cara não é cirurgião de nada, ele tem que prestar o board, e depois que ele prestar o board, que ele vai poder dizer que ele é cirurgião e vai poder trabalhar como cirurgião. Não é que nem é. no Brasil, o cara faz 2 aninhos na vila, chupa prego, pega um papelzinho e sai matando gente à torta e à direita. Aqui não existe isso. Não estou dizendo que não tenha nego ruim, tem nego ruim também. Mas a chance do cara ser ruim aqui, depois de 5 anos de cirurgia geral e mais 2 anos de fellow, é infinitamente. Ele pode não ser o cara mais brilhante do mundo, mas não vai fazer bobagem. Entendeu? É, não, Então com aqui, certeza. não acha que o cara vem aqui, eu vou entrar na residência, estou bem. Não está bem nada. Enquanto você não acabar a tua residência, que tem 1 milhão de provas no meio da residência, você é avaliado do ponto de vista cognitivo, motor, habilidades socioemocionais. Cada residente que passa comigo, eu recebo uma ficha de 5 páginas para eu avaliar o residente. Isso eu e todo mundo do serviço. E nós somos obrigados a fazer isso como docentes da faculdade. Se eu escrever que eu acho que o candidato, o aluno, o residente, não tem condição técnica para tal coisa, esse cara está lascado. Ele vai ter que refazer o ano de residência ou ele vai ser encaminhado para um processo de reabilitação. Entendeu? Uhum, E aí, no término da residência, ele tem que prestar o board. Depois de 5 anos, ele já pode prestar. Ele pode prestar o fellow sem ser board certified, mas ele não ok, pode concluir o fellow sem ter o board, que daí ele não pode entendi. trabalhar. Claro. Entendeu? Sem o Uhum. board ele não pode trabalhar. Então daí o board é outra etapa, né? Que então assim as coisas são feitas de forma muito mais séria. E assim, e vou falar para vocês, estudem, porque eu vou falar, cara, o sarrafo da molecada aqui é alto, viu? O É, com padrão de certeza. discussão científica com os alunos de medicina já é um negócio absurdo que esses moleques estudam. Os residentes é assim, é um sarrafo muito alto. Os caras estudam, os caras leem os artigos, os caras sabem o que estão falando. Então, assim, não é que nem no Brasil que você pega aquele residente autista, né? Que fica, você não sabe onde tá, não sabe o que tá falando, entendeu? Sim, Então, não, é aqui não, complicado. aqui não tem essa de eu acho, não acha nada. O cara vem, ó, professor, eu li esse artigo aqui sobre esse paciente, queria discutir com você essa possibilidade dessa conduta, e você vê que os caras sabem mesmo, entendeu? Uhum. Então, não dá para você querer fazer manobra de jeitinho, porque não funciona aqui, cara. É, Aqui, a expectativa aqui é que todo mundo faça muito seriamente a tarefa que lhe é designada. Não importa o seu nível, se você é estudante, residente, fellow, attending, você tem que fazer bem feito o que você tem que fazer. É isso, entendeu?
Sim, isso já nos dá o gancho para que a gente, perguntando, né, o que é esperado, né? E obviamente eu tenho aconselhado algumas pessoas, inclusive tem uma menina que vai para aí esse ano e veio falar comigo e eu expliquei para ela exatamente isso. Olha, é, lá você não vai ver assim a vida do residente exatamente, né? Porque a gente igual não fica muito colado no residente, a gente ficou mais colado foi nos fellows, né? Então, se você ainda não sabe, porque a pessoa tinha uma dúvida se queria medicina interna ou cirurgia, eu acho que você não vai ser cirurgiã. Eu falei para ela, mas e de toda forma é uma experiência que tu vai viver, é interessante, o lugar é maravilhoso, né? Então você vai ter bastante troca, mas aquela realidade não é a realidade da cirurgia geral e nem se compara à residência da cirurgia geral aqui, que todo mundo fica falando muitas vezes, né? Ai, mas assim, a residência, eu não quero entrar em residências malignas nos Estados Unidos. Eu acho que maligno é tratar no SUS aqui na Não, pois UBS. é, não. E outra coisa, esse negócio, então já aí já mostra o mindset das pessoas, né? É, exato. Eu tenho um problema muito sério com essa nova geração, né? Que não tem maligno, cara. Aqui tem assim, ou você faz certo ou você não faz. Se você não É. aguentar, é puxado, é puxado. Qualquer residência de cirurgia no mundo é puxada. Então, se você Não não dá quer para que seja crescer. puxado, tem que fazer dermatologia, Isso, radiologia, medicina concordo. nuclear, entendeu? Vai Porque fazer a alguma coisa assim, natureza, né? A natureza patologia, da que você trabalha residência. das 8 às 4 da tarde. Agora, cirurgia é puxado mesmo, não tem E até jeito. É puxado porque. puxado, cobra, a gente tem que cobrar o Isso, residente. Eu não posso deixar o camarada operar um ser humano se ele não sabe a técnica cirúrgica. é, Entendeu? concordo. A diferença é que aqui, para o cara ir operar paciente, ele já passou pelo laboratório de habilidade. No Brasil, nego, Uhum. no primeiro dia do R1 tá operando o cara, nunca deu um ponto na vida, né? Pior, eu Então, concordo. assim, é puxado sim. É puxado para todo mundo. Meu chefe tem 73 anos, ele chega no hospital todo dia, 5 horas da manhã, e sai à noite. E É, ele, eu e vi, ele, era e sábado, lembra? ele gere esse hospital pelo exemplo dele. Então, todo Isso. mundo aqui faz o mesmo porque ele tem um bom exemplo. E se É. a pessoa já vem para cá com essa cabeça de maligno, porque nem vem, cara, porque não vai dar certo, Na entendeu? verdade, a pessoa nem vai conseguir chegar numa entrevista e chegar numa entrevista, Ah, não, vão ler a exatamente. pessoa rapidamente, Ah, não, entendeu? rapidinho. Uma E coisa é o outra CK, coisa, uma nota de e outra CK coisa alta, é, né? é, outra coisa é o seguinte: você sempre vai ser o estrangeiro, você sempre o forasteiro. Entendeu? Eu, Uhum. por exemplo, no Shock Trauma, acho que eu sou o único cara de fora dos Estados Unidos. Então, assim, é É, óbvio que você tem que sempre. Eu sempre me policio muito, entendeu? Com relação ao que eu falo, como eu me posto perante as situações, como eu trato as pessoas, os residentes, os fellows, etc. Porque você sempre vai ser o outsider. Entendeu? Não adianta uhum. se iludir, porque é verdade, é assim. É, Pega um camarada, vai da Bolívia trabalhar no Brasil, o cara pode ser um cara brilhante. Até que ele seja visto como sendo um cara brilhante, todo mundo fica com 50 dedos em cima do cara. é Entendeu? E aqui é a verdade. mesma coisa. Você vai ser o residente brasileiro. Entendeu? Uhum. Então, assim, porque o problema é o seguinte, Iria, aqui nos Estados Unidos, primeiro que tem um quinto do número de escola médica do Brasil, né? Sim. Assim, aqui para você abrir uma escola médica leva 20 anos. Então, assim, não é essa vaga. Então, o cara que entra em medicina aqui, nós estamos falando, qualquer escola médica americana, o padrão é extremamente alto. Não Uhum. tem uma diferenciação brutal. 90% das escolas médicas americanas estão exatamente na mesma faixa. 10%, a Stanford, Harvard e tal, se sobressai mais por causa de pesquisa, mas não tem escola ruim nos Estados Unidos. Já começa por aí. Então, Que quando você bom. chega aqui, você veio de uma escola meia-boca no Brasil e ficou fazendo cursinho para fazer prova para virar residente nos Estados Unidos e conseguiu passar, porque isso é cursinho, né? Você sentar a bunda na cadeira e estudar 10 horas por dia, se você não for retardado, você uma hora passa, né? Porque assim, é Sim. ficar fazendo, você passa. Agora, o problema é o seguinte: você vai pegar uns moleques na residência com você que fizeram 4 anos de pre-medical school, então já chegam na faculdade de medicina com, por exemplo, meu cunhado, quando entrou em medicina, ele tinha um PhD em biologia já. Já. Aí Uhum. você É pega um diferente. moleque que depois de 4 anos de pre-medical school, alguns vão fazer 1 ou 2 anos de research fellow Isso. para fortalecer o currículo, para daí entrar na medicina. Então o cara entra na faculdade de medicina com 30 anos de idade. Aí o cara faz 4 anos de medical school. Então você vai pegar uns caras muito mais velhos que você, com uma bagagem acadêmica muito maior, porque 95% dos estudantes do Brasil não publicam um trabalho durante a graduação, então não sabem nem o É. que é fazer um trabalho científico. Não, E aí você vai concordo. pegar os caras que, além de serem mais maduros, são muito mais, conhecem muito melhor o sistema norte-americano, dominam o idioma de forma plena, porque são locais.
Então, sim, assim, essa ilusão de que achar que vir para os Estados Unidos está tudo certo, tem que tomar um pouco de cuidado, porque aqui, para você se sobressair, sobreviver aqui, você tem que estar muito bem preparado. E outra coisa, tem que pensar o seguinte: se é para vir para cá, não se iluda de que você vai voltar para o Brasil depois, porque é a maior bobagem que você pode fazer. é Fazer verdade, residência aqui nos Estados Unidos e voltar para o Brasil não vale nada. Não vai valer de nada para você. Você vai chegar no Brasil, você não vai reconhecer nada do que você fez aqui. Do mesmo é jeito que eles não verdade, reconhecem nada que você fez no Brasil aqui, o caminho oposto é verdadeiro. Então, assim, quem quer vir para cá tem que vir querendo ficar nos Estados Unidos. Ou, eventualmente, depois de trabalhar no Canadá, porque tudo é válido. Tá? Canadá e Estados Unidos é tudo mais ou menos igual. Mas não se iluda de, vou para os Estados Unidos ficar fazer 5 anos de residência e voltar para o Brasil. Não rola. e Vai perder seu tempo. vai entrar na Entendeu? fila de buscar emprego e plantãozinho em porta que Exatamente. todo mundo É isso aí. É isso aí. que não valorizam, E, né? Não e valorizam aí mesmo. algumas outras dicas, né? Precisa ter proficiência em inglês. Não é fazer o curso do Pink and Blue, escrever lá The Book is on the Table, pegar o certificadinho. É proficiência, porque assim aqui, você viu, Iria. Tem hora que o cara É, fala com você, 80% do que ele está falando é sigla. é Paciente verdade. tem IRY, CRK. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho no meu celular, eu falo inglês fluentemente, morei aqui, me formei no high school aqui, tal, tal, tal. Eu tenho um aplicativo de sigla, porque a quantidade de sigla que eles usam é fábrica de louco. Então, se você não tem proficiência em inglês, passo número um: aprenda a falar inglês de verdade, inglês técnico, e inglês médico. Porque É aqui verdade. ninguém, aqui o americano assim, nesse aspecto eles não estão nem aí. Você entendeu, entendeu, se não entender é problema teu. Não pense que o cara vai ficar, você entendeu o que eu te falei? Cara, bicho, você vai ter que fazer história clínica do doente. É. Entendeu? Então, assim, você tem que ter proficiência. Segunda coisa, é, tem que ter, que é outra coisa importantíssima, eu falei isso para a Iria quando ela esteve aqui. Se não tiver produção científica, nem começa a brincadeira. Falando sério. Não, Tem duas coisas que os caras consideram para residência aqui: produção científica e as cartas de referência. O resto vocês vai estar todo mundo no mesmo balaio dos International Medical Students. Vocês vão concorrer com estudantes do Líbano, que são espetaculares. Vocês vão concorrer com estudantes da Índia, que são espetaculares. Vocês vão concorrer com estudantes, entendeu, de outros países da América Latina. Então, o que vai diferenciar? O cara vai falar, eu vou dar uma vaga para o estudante de fora. E vai chacoalhar o balaio e vai falar, vamos jogar para cima e ver os que caem com trabalho. Vai lá, de 30 tem 6. Eles só vão pegar aqueles 6. Ninguém vai chamar vocês porque vocês fizeram parte da liga de cirurgia da faculdade de vocês, porque vocês fizeram, participaram da intermédio, tocaram na bateria da faculdade. Nada disso vale qualquer coisa para o americano. Americano é técnico, eles querem saber se você tem vocação científica, até porque 70, 80% dos serviços que têm residência médica e cirurgia nos Estados Unidos são hospitais universitários vinculados à universidade, então eles têm interesse em ter alunos que têm interesse em pesquisa, até porque quase todos requerem de vocês, durante a residência, que vocês parem 1 ou 2 anos para fazerem pesquisa. Né? É muito raro você ver um residente que entra e vai na vaca louca 5 anos sem parar. Quase todo mundo para depois do primeiro ou segundo ano, faz 1 ou 2 anos de pesquisa e aí conclui a residência, para que ele seja um bom candidato para o fellow. Senão, na hora que você vai chegar no fellow, é a mesma, é outro sarrafo. O cara vai pegar lá. Por exemplo, a gente aqui está recebendo esse ano 150 applications para residente, para o fellow de trauma. Entendeu? O primeiro sarrafo é isso. Currículo do cara, bruto, produção né? científica. Se o cara, É. durante os 5 anos dele, fez os 5 anos corrido, não produziu nada, não parou um ano fazer pesquisa, ele já bota para o lado de lá. Entendeu? Então, os Estados Unidos considera muito a questão de pesquisa. Então, para os que vão aplicar, produção científica e outra. Não adianta também querer publicar no Hospital da Vila Chupa Prego, em São Paulo, que não é PubMed, não é indexado, porque isso aí Sim, porque assim, não adianta querer dar uma de malandro. Você vai botar que tá no teu currículo e teu trabalho, você pode ter certeza que uma das nossas secretárias vai fazer o levantamento de todos os currículos e vai verificar a veracidade das informações. Então ele vai olhar se aquele trabalho que você falou que você publicou, se de fato foi publicado e se teu nome está lá. Né? Então, produção científica, e você tem que vir para os Estados Unidos visitar alguns hospitais nos Estados Unidos para você poder ter carta de referência. Não verdade. adianta você dar uma carta de referência do teu professor de propedêutica da faculdade, dizendo que você era um bom aluno e que você foi monitor da propedêutica. Cara, ó, ele quer saber o seguinte: quem que te conhece aqui nos Estados Unidos que pode falar que você tem você é um candidato que vale a pena investir.
entendeu? Então você precisa criar esse networking para você poder ter uma chance boa. Porque o sarrafo vocês devem saber melhor que eu, mas pelo meu sobrinho que faz medicina aqui na Flórida, o Lucas estava me falando que para ortopedia, acho que são, sei lá, nos Estados Unidos inteiros 600 vagas. E parece que no ano passado ele tá olhando, porque ele está indo para o segundo ano e já está pensando nisso. E ele falou: ó, parece que no ano, esse último matching, acho que das 600 vagas, acho que foram, sei lá, 2 ou 3% dedicados a candidatos não americanos, né? Sim. Mesmo aquele menino que você me falou, aquele menino que você Aham. me falou, ele fez faculdade aqui nos Estados Unidos. Ele é brasileiro, mas Isso. fez faculdade nos Estados Unidos. Sim, fez. Ele mora aí há muito O tempo. Matheus, Por eu isso que eu conheci quis ele. botar, por isso que eu quis É, botar ele em contato com o Lucas, porque eles então, têm o mesmo caminho. o Matheus fez faculdade aqui e tal, então ele entra no matching como qualquer americano, não muda nada. O Isso, fato dele ter exato. nascido no Brasil, o matching aqui, assim, você fez faculdade nos Estados Unidos, sim ou não? Se não fez, você entra pro lado de lá, né? É. Mas o matching para pessoa. Eu tenho a filha de uma colega minha de turma que está aqui já. Acho que esse ano é o terceiro ou quarto ano que ela está aqui, fazendo Research Fellow em Pittsburgh e tentando aplicar para ortopedia aqui, ela não conseguiu matching de novo. E ela tá, puta, publicando, fazendo pesquisa num centro grande de ortopedia, que é a Universidade de Pittsburgh, e ainda assim não conseguiu o matching esse ano. E ela vai tentar mais um ano, porque ela quer muito ficar aqui. Mas é duro, entendeu? Então, é um caminho que você tem que pensar muito se você vai percorrer, porque isso tudo implica em gastar dinheiro, né? Fazer os É. steps e tal. E os steps Uhum. é um primeiro passo, né? Depois tem todo o resto. Então, Ah, sim. é, É que eu brinco sempre, a gente olha para trás na carreira da gente, nossa, como era difícil estudar pro vestibular. Quando a gente entra na faculdade, olha o tamanho do Emerson de cardiologia, tu é, olha assim, nossa, barbado estudar pro vestibular. E assim, é, a régua vai aumentando cada É, vez que tu anda é, para frente, né? é isso mesmo, É, é isso mesmo. mas olha, eu acho que tu passou por todas as questões que a gente queria. A única coisa, assim, que eu acho é, assim, é interessante, né, reforçar o que tu falou. A gente, e falo por mim, né, porque, como tu falaste, o Brasil, a gente sabe que, claro, tu tiveste outros caminhos, né, no caso, cada um de nós tem uma história, mas a gente sabe que, em geral, a gente não sai da faculdade preparado para fazer pesquisa, não temos um país que investe em pesquisa, já começa por aí, e então, a leitura é atravessada e a gente sai da faculdade, faz residência e vai trabalhar, ganhar dinheiro, criar filho e tudo mais. Então, a tua fala, ela até ela se bate um pouco com a minha história, assim, e é exatamente isso. A gente está com os filhos criados, então eu vou partir para uma outra fase da minha vida agora, né? E tô tocando as coisas aqui. Então, é, construir currículo já mais adiantado na carreira nunca é demais, né? A gente sempre tem que continuar. Então, construir currículo sólido, publicações decentes, né? Com pessoas que vão te ajudar, porque às vezes a gente pega grupos de pessoas que no final das contas tuas ideias morrem, alguém rouba a tua ideia e vai para outro lugar e faz o teu trabalho e tu fica a ver navios. Mas construir currículo, construir network, é importante fazer os estágios, as observers, os clerkships, né? Ou, por exemplo, quem está na faculdade e puder se organizar, porque o clerkship é do sexto ano, é a experiência clínica americana que é mais validada, né? Mas como tem muito a IMD fazendo as provas e aplicando, claro que os observers também são aceitos, né? E aí a pessoa também tem que se superar no currículo, né? Tem os seus soft skills que também são avaliados, e aquilo que tu falou de construir uma reputação, isso começa na faculdade, né? Sim, Na faculdade começa. Então, eu acho que está muito bem construída assim, a tua orientação de pessoal, como nós vamos caminhar para ter excelência, né? Para disputar vagas com a barra alta. Então, eu acho que é por aí, é muito estudo, é produção sólida, é networking, é desenvolver os seus soft skills, é saber que o cirurgião não é um cara hoje que tem que gritar e dar jogar instrumento no chão, ou ser rude com os colegas, porque isso já passou, essa fase, né? Eu acho que a gente vive um outro mundo. Eu vi, vivenciei isso nas minhas residências e eu abomino isso, entendeu? Então, essa é uma outra fase que a gente tem também, né? Que desenvolver os nossos soft skills nessa questão da educação médica, né? E a última pergunta, acho que eu tenho para ti, assim, do teu ponto de vista, se você tem na banca um cara que é muito bom, mas ele não tem visto, assim, você acha que pesa muito se o cara é bom? acho que pesa, eu acho que pesa sim, porque na verdade é o seguinte, os vistos de estudante, né, para pesquisa, tal, que é o J1, por exemplo, que é um dos vistos mais Aham, usados,
Ah, primeiro que isso é outro problema, né? Uma boa parte do serviço, por exemplo, Maryland não aceita pessoa vindo de fora dos Estados Unidos, justamente para evitar a dor de cabeça de ter que trabalhar com o visto. Porque Entendi. pedir visto para residente é diferente de um visto que eu aplico, que é o H-1B, né? Que é um visto para profissional, para trabalhar. O visto de residente é um visto J1, que é um visto como se fosse para estudante. E é um visto que tem Uhum, que ficar sendo revalidado todo ano e cada vez que revalida custa uma puta grana para a universidade. é Então, uma verdade. boa parte das universidades não tem interesse em ter gente de fora porque dá muita dor de cabeça esse processo de visto e revalidação de visto, né? Então, se você tem um green card, por exemplo, facilita muito. Então, por exemplo, Uhum, agora eu abri a vaga para o meu research fellow aqui. E por conta dos problemas recentes do Trump com o negócio de visto J1, o que que eu fiz? Eu peguei dos 160 aplicantes que mandaram, eu cortei para 18, que eram pessoas que ou tinham green card ou tinham cidadania americana, e uns três ou quatro que tinham visto F1, que é um visto que eles estavam usando, que eles estão aqui na Hopkins. Então, eles estão nos sim, Estados Unidos com visto F1 que dá para você mudar de instituição. E ok. desses daí, provavelmente a pessoa que eu vou selecionar é um colega que tem green card, porque Uhum, isso significa zero aborrecimento do ponto de vista migratório, que sim. para a universidade é uma bênção, porque é um trabalho insano para eles. E aí a única coisa Aham, que tem que fazer é a burocracia de contrato, de tornar a pessoa, fazer ela ter um crachá que existia aqui dentro da instituição. Então, se você tem, de alguma forma, um green card, mas também tem que pensar o seguinte, né, pessoal? Se pedir aplicar para o green card, como eu fiz, por exemplo, só vale a pena se você pensa em vir morar nos Estados Unidos, porque você vai gastar, em média, US$ 20.000 no processo, vai. tá? Esse é o que eu gastei até agora, foram US$ 20.000. E primeiro, que para você aplicar para um EB1, é um visto como é que chama? Para special, não sei o quê. É É, voltado para a parte acadêmica e tal. isso, é Então, mais especial. é um visto bem específico para quem tem uma produção sólida. Eles não dão o EB1, eles não vão dar o EB1 para uma pessoa que recém saiu da faculdade. Não tem como ter Não, esse visto, porque é um visto que você tem que ter produção científica. De novo, 10 cartas de recomendação, puta mão de sim, coisa. E se você tira um green card e não vai morar nos Estados Unidos, depois de um ano você perde o seu green card. é Então você tem verdade. que comprovar a residência fiscal nos Estados Unidos. Significa que você tem que passar mais de 6 meses por ano nos Estados Unidos hoje em dia. Então, se Uhum, você isso. aplica para o Green Card, gasta US$ 20.000 e não arruma nada no lugar para trabalhar, você jogou dinheiro no lixo, porque você vai perder a residência fiscal americana. É. Entendeu? E a outra Uhum, coisa é que se você não. E você passa a ser tributado no Brasil e nos Estados Unidos, porque você não tem acordo tributário entre Brasil e Estados Unidos hoje em dia. é Então, verdade. é São outra coisa dois que você tem que impostos. pensar, vou querer de fato ficar nos Estados Unidos e morar nos Estados Unidos? Aí pede o green card e depois de 5 anos você aplica para a cidadania. Não, não, não sei, estou com dúvida, tal. Não gaste esse dinheiro porque são US$ 20.000 fora a encheção de saco. Se alguém É. vier me visitar, eu posso mostrar. Eu tenho uma pasta no meu computador, lá, Green Card Documents. É um negócio absurdo. Uhum, Absurdo a quantidade de documento que o governo americano te pede. Entendeu? é Então, verdade. assim, você tem que ter realmente. Agora, se você tem o green card, puta, muito mais fácil se você aplicar para residência e tiver o green card, para a instituição te aceitar, você sendo um green card holder, do que você ser uma pessoa que não tem visto e vai precisar de um visto. Aliás, como eu comentei, isso já vai ser um fator limitante, porque a maior parte das universidades, hospitais americanos, hoje em dia não se dispõe a correr atrás de visto para residente, porque eles não precisam, porque tem tanto candidato que não tem problema de visto, para que eles vão pegar um que tem problema com visto? Ele Sim. vai dar problema. Eles têm 1 milhão de candidatos para as vagas que são americanos ou estão aqui morando legalmente e tal, não sei o quê, que não tem esse problema. Para que raios que o cara vai pegar um cara de fora que vai gerar todo esse transtorno para ele? Então você tem que ser muito brilhante para o cara comprar essa briga para você. É E verdade. vocês têm que tomar o cuidado de perguntar nos programas se eles aceitam residentes vindos de outros países e se eles têm um programa de visto para esses residentes, porque senão você passa por tudo isso na hora que o cara te chama, cadê seu documento? Não, mas eu achei que você ia me dar o documento. Não, não, você não tem o documento, né? Então tá fora. Então É. perguntem, porque não são todos os programas que deixam claro. Maryland, eu posso dizer para vocês porque eu estou aqui. Na Universidade de Maryland, eles não dão visto.
Tá? Então, eles nem aceitam a application form de quem vem ECFMG, porque eles não fazem o visto, porque dá muito trabalho os vistos. Eu sei porque eles tiveram, a gente vou renovar meu visto essa semana no Brasil e gasta uma fortuna para fazer o paperwork, não sei o quê, tá, tá, tá. Então eles não têm interesse. Uhum. É, e fora que o EB2, que é outra classe de visto, né, aquele que o governo americano faria um waiver em favor do teu talento e daquilo que tu pode levar para os Estados Unidos como um produtor de impostos, né, também hoje para os médicos está sendo exigido ter os STEPs. Há Então, escritórios que não estão nem pegando processo de médicos. Ah, você não tem o ECFD Certificate, então melhor tu conseguir para depois tu vir, entendeu? Então a coisa tá enrolada, é cachorro correndo atrás do rabo. No meu caso, que estou aplicando para o EB2, daqui a pouquinho já vou entregar. Por quê? Porque eu já estou estudando para o CK. Assim que eu prestar a prova CK e pegar a nota CK, tá tudo certo, eu posso enviar. Por quê? Porque aí o OIT já vem na urina e tá tudo certo, entendeu? Mas agora tem que dar esse slow aí, esperar, porque eu ia entregar antes, até quando de viajar para estágio. E essa é uma nova exigência dos consulados, né? Da, é, da, é, da embaixada, enfim, do processo todo, né? é, Mas, Marcelo, olha, entrevista maravilhosa. Muito obrigada pela tua presença, pelo teu tempo, ajudar aí os patrícios brasileiros com essas dicas, imagina. né? Porque assim, não dá para sugarcoat, né? A gente precisa trazer a realidade para as pessoas, porque tem que saber que a briga é de foice no escuro, como se fala aqui no Rio Grande do Sul, né? E a gente precisa, é muito dinheiro para investir, a gente precisa traçar esses passos. Não é impossível, mas a gente precisa ter noção da realidade para poder planejar, né? É isso, é isso. E considerar também, né? Assim, eu particularmente gosto demais de trabalhar aqui e da vida aqui, mas não é todo mundo que se adapta bem ao padrão, estilo de Concordo. vida americano. O americano, assim, a coisa que eu tenho mais saudade do Brasil são dos meus amigos, sabe? Assim, a Uhum. relação de amizade que a gente tem no Brasil é incomparável com outro estilo de vida, são outros, é uma Isso. sociedade diferente da nossa. Então, tudo isso Uhum. vocês têm que considerar, porque as pessoas vem, como é que fala? Vê as pingas que a gente toma e não sabe os tomos que a gente leva, né? É Então, verdade. assim, nem tudo são flores, entendeu? Nem tudo são Verdade. flores. Então, é uma. Mas eu acho assim, eu conheço vários colegas brasileiros que estão aqui em condições parecidas com as minhas e super bem. Então, acho que o médico brasileiro que consegue chegar aqui, ele vai trabalhar bem, porque medicina é medicina, né? Se você é bom no É. Brasil, você é bom aqui, você é bom em qualquer lugar. Então. E É, adaptação, né? é, Aceitar as novas, é, assim, os novos horizontes, a nova é, cultura, né? isso aí, Que isso bom, aí. Marcelo. Muito Mas tá bom, obrigada, pessoal. viu? Obrigado pelo convite. Se precisar de alguma coisa, aí iria ter meus contatos, é só falar comigo, tá bom? Ok, querido. Um Valeu, abraço. gente. Muito Obrigado. obrigada. Abraço pra vocês. Tchau, Tchau. 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 Um abraço. Tchau, tchau. E aí, Marcos? Era. Que excelente, né?